Queridos, nós precisamos aprender com o profeta Abacuque essa lição. Ainda que os piores desastres financeiros aconteçam, ainda que nós vivamos um caos político e institucional, ainda que a pandemia tire muitas vidas e prejudique a vida de muitos outros também, ainda assim, nós devemos confiar no nosso Deus, nós devemos descansar no nosso Deus. Regozijar-se no meio das tribulações é um ensino de toda a Bíblia. É claro que a Bíblia não ensina o cristão a ser um hipócrita, a rir e se alegrar com o sofrimento alheio, mas significa um gozo íntimo, uma paz no coração de quem entendeu qual é o propósito do sofrimento e o propósito do mal. A razão pela qual muitos cristãos estão angustiados, deprimidos, sofridos com tudo isso, é que eles não conseguem confiar naquilo que a história nos diz, que a história bíblica nos diz, que o nosso Deus está no controle, que Ele guia todas as coisas, que Ele tem um pacto com o seu povo e que a história se caminha para um fim no qual Deus haverá de triunfar, como 2 vezes nós vimos aqui, no capítulo anterior, Deus dizendo ao profeta que um dia toda a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E também quando ele diz que Deus está no seu santo templo. O templo aqui não é o templo de Jerusalém, que vai ser destruído por Nabucodonosor, mas é o seu templo celestial, é o seu trono do universo. Cale-se diante dele toda a terra, porque Deus está no controle. Então, saber isso traz um gozo íntimo no nosso coração, uma paz interior, ainda que todas estas coisas aconteçam. Quantos confiam na sua conta bancária, no seu talão de cheque, na sua caderneta de poupança, em recursos investidos, em imóveis e tantos outros tesouros que servem sutilmente para dar uma falsa confiança ao homem? O que faria você se de repente tudo isso fosse tirado? Abacuque diz: Deus é a minha fortaleza, Ele é a fonte da minha confiança, ainda que tudo que eu tenho seja tirado. E finalmente nós podemos ver que as nossas orações fazem a diferença, não é verdade? Em nenhum momento Deus condenou Abacuque por ter questionado a Deus, por ter se dirigido a Deus, porque a fé mais robusta, ela vacila, ela pergunta, ela questiona, ela inquire, ela quer entender. Era esse o ponto de Abacuque, queria entender os caminhos de Deus. Por isso eu trago essa palavra para você, terminando o livro do profeta Abacuque. Confie em Deus, não é pecado você se aproximar dele e abrir o seu coração. Você que está passando por momentos de angústia, durante esse período tenebroso em que as expectativas elas são angustiantes com relação à economia, com relação à política, à estabilidade do nosso povo e do nosso país, que você confie em Deus, porque ainda que os desastres ocorram, nós confiaremos no Senhor e nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe sua vida, que estas palavras sejam um bálsamo no seu coração, que você se firme no Senhor nosso Deus, lendo a sua palavra, lendo o relato bíblico, os atos salvadores do nosso Deus na história, lembrando que Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza hoje e para todo sempre. Oremos. Te damos graças, ó Pai, pela experiência do profeta. Te damos graças pela sua jornada, da dúvida para a fé completa e madura. Eu quero orar por aqueles que estão no meio dessa jornada, estão vacilantes, questionando, angustiados. Ó Deus, dê com que através da Tua palavra, através da história da redenção, esses queridos possam confiar em Ti. Eles possam ver a Tua grandeza, a Tua fidelidade e o Teu amor. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.